Olá, pessoal! Olha eu aqui de novo, né? Mãe Beatriz com a parte 3, né? Pois é, que a sua amarração amorosa, o porquê não tem dado resultado a você. Bom, pessoal, a mãe falou que ia fazer uma série de vídeos, então essa é a parte 3 do porquê da amarração amorosa não ter dado resultado a você, tá? E não é os processos que fazem só comigo, com outras pessoas também e vice-versa, né? Vocês têm que se entender o que? Assistir o vídeo, entender situações que são similares ao caso seu, porque não são iguais, e vocês estarem adaptando de acordo para que vocês consigam um bom resultado na amarração amorosa que você fez, ouviu o que foi pedido em cima, que enviaram fotos e vídeos para você, tanto do antes quanto do depois, para você saber que o processo foi feito só para você. Assim, você estará aguardando e, de certa forma, você agindo corretamente, sendo direcionado pela pessoa que fez o trabalho espiritual para você. Antes de tudo, peço para que vocês me sigam, curtam, compartilhem, que é assim que as plataformas acabam enviando meus vídeos para mais e mais pessoas. Então, vamos lá? Parte 3. A impulsividade. Isso mesmo. Quando você é impulsivo e não aceita, tá? Muitas situações em que a pessoa, quando se faz um processo de trabalho espiritual, principalmente amarração amorosa, que você não pode estar perseguindo, stalkeando o magiado. Isso mesmo. Nas redes sociais e... Se você estiver bloqueado, qual o processo que a amarração amorosa tem que fazer? Desbloquear em primeiro plano e trazer a pessoa para conversação com você. Se você estiver desbloqueado em si, você tem que deixar para que a pessoa queira estar conversando com você, a menos que você tenha algo de papelada, algo de trabalho, algo muito importante que não pode ser com outra pessoa, a não ser com um ser magiado, e aí sim você estar entrando em contato para resolver essa causa em questão e não o processo de linha amorosa seu, porque você fez um trabalho de amarração amorosa, você não pode quebrar esse trabalho indo de atrás, stalkeando, perseguindo a pessoa. Tá? Se você liga para o ser amado, você está indo de atrás. Agora, se o ser amado liga em contato com você, seja recíproco, tá? Você querendo saber do que acontece na vida do ser magiado. Isso, muitas vezes, faz com que você não entenda, você veja o magiado bem, você fala, poxa, fiz um processo de amarração amorosa para o magiado. Sentir minha falta, não estar ficando com outras pessoas, e aí eu vejo o magiado vivendo a vida dele e eu me privando. Hello, é isso que vocês pensam. Não, gente, existe um tempo de processo de amarração amorosa que cada magista, pai ou mãe no santo, pede para vocês, que seria o preceito. E são muito poucos dias de preceito. Depois, vida normal. Vida normal, sabendo que você, quando você tem foco num objetivo e não em vários, você constitui aquele objetivo. Deixando bem claro isso na vida de vocês, tá? Então, você não pode estar entrando em contato com a pessoa e nem vendo o que a pessoa está fazendo na vida dela. Você não precisa saber, vocês estão afastados, separados, por que você quer saber tanto? Para depois arrumar isso de problema, para estar conversando e cobrando o ser magiado quando ele vem até você? Gente, então, o que a mãe está dizendo aqui é coisas que realmente acontecem durante o processo de amarração amorosa, que vocês fazem tudo errado. Tá? Quando na realidade vocês vivem a vida de vocês e deixam o processo fazer o que tem que fazer. Isso mesmo, tá? Quando vocês saem daqui, ali, quicando, tem leituras, tá? Nas plataformas que são gratuitas. Vou fazer a leitura. Gente, para que fazer leitura com outra pessoa? Tá? Principalmente gratuitamente, onde que vai várias energias em si, e aí você tem um processo em andamento,
e aí você só absorve aquilo que é conveniente a você ou que a pessoa em si que fez a tiragem, que você não está de frente, não tem teu nome completo, tua data de nascimento, não é um búzios, tá? Onde joga ali para poder estar respondendo e também não vai estar expondo sobre sua situação, mas daí você acredita. Ah, porque ciclano não está vindo para mim porque tem outra pessoa. Você nem sabe dessa pessoa, é tão pouco tempo, de repente a pessoa nem tem. Apesar que a mãe Beatriz muitas vezes vê e as pessoas caem nessa de achar que simplesmente um relacionamento se acaba sem ter uma terceira pessoa, e aí eu deixo vocês pensar, porque na realidade um bom relacionamento de tempo e cumplicidade entre o relacionamento é porque existe uma terceira pessoa sim, tá? Não me vem falando que não, porque existe. Alguém que supriu a sua ausência a ponto da pessoa querer separar. Porque se a pessoa tem tudo junto a você, não vai separar de você. Então, algo tá acontecendo de errado. Então, eu deixo bem claro isso, tá? E se existir, tem que ter nome, fotos e tudo pra gente afastar. Já deixo bem claro isso, que se a pessoa tiver muita força a ponto de segurar o processo, tá? Porque a amarração amorosa tem essa força de afastar. Mas quando sabemos também a força da outra pessoa em questão que está com o ser magiado. Aí no caso é outro processo ainda. Mas você está magiando uma pessoa que não está com ninguém há pouco tempo. E aí ou há muito tempo e também não arrumou ninguém. Só pessoas que vieram pela vida dele e não ficaram, tá? E aí você sai tirando... vamos dizer assim, jogando com várias pessoas em questão e cada um tem uma energia vibratória. Cada um tem um tipo de falange que se trabalha da parte espiritual a ponto de se dizer e complicar, bagunçar tudo aquilo que uma pessoa deu direcionamento, tá? Nem todos jogam para saber se o teu trabalho... Olha, gente, eu vou ser muito sincera para vocês. Ontem a mãe Beatriz fez alguns jogos e dentre os jogos em si, a mãe deixou as pessoas em si interagir com a mãe, e daí a mãe foi explicando e foi falando, porque eu vi processos de trabalhos espirituais, o que eu iria fazer? Se o processo tinha ainda que dar tudo de si e a pessoa aguardar. Se eu fosse fazer, teria que fazer um outro processo para poder estar dando, vamos dizer assim, impulsidade para aquilo acontecer. E eu explico muito bem para a pessoa. Então, se tem trabalho espiritual ali, muito poucas pessoas falam a verdade dos trabalhos, porque eu até pergunto quem fez, porque daí eu vejo sobre os trabalhos espirituais, as pessoas em si, então você tem que ser honesta. Mas e os outros? Vão querer dizer, trabalho não foi feito, não está energia ou algo assim. Agora, quando está o processo, você aguarde, mas nem todos vão falar isso, por isso que vocês não devem ir jogando, tá? Ou abrindo o jogo antes de 30 dias, porque senão vocês vão ser alvo, tá? De pessoas que vão, de má conduta, estragar um processo que muitas vezes está em andamento. Agora, se você faz um jogo, sabe-se que a pessoa tem conduta, tá? Tem axé ali para estar fazendo, mas não no meio de um monte de pessoas e sair em jogos assim gratuitos. E daí pegar aquilo de verdade, porque tem pessoas que é tão fraca de consciência que acaba pegando aquilo de verdade para a vida. E não, vocês têm que se direcionar a um jogo feito somente para vocês. Isso mesmo, tá? E por videochamada, tá, gente? Vocês ali por videochamada sabendo quem que é a pessoa. Exatamente, tá? Para daí levar aquilo em direção e seguir aquilo à risca, tá? Então, isso atrapalha bastante o processo de amarração amorosa, muitas vezes que outras pessoas fazem, ou que a mãe Beatriz, ou o que for, mas processo feito, tá? De se acontecer. Isso mesmo, tá? Provocar brigas com o magiado. Isso mesmo, tá? Você não tem que cobrar nada do magiado. Você tem que voltar ao que era o namoro lá, quando vocês estão voltando ao relacionamento. Lembre-se, você está se melhorando como pessoa, o magiado não muda, não muda. Se o magiado for namorador, continua sendo uma namoradora ou namoradora. Se o magiado for descarado, continua sendo descarado ou descarado. Não vai mudar, o processo de magia não vai mudar a pessoa em essência. Então, viva a sua vida e pare de arrumar brigas querendo cobrar o magiado porque você fez um processo de amarração e ele voltou a falar com você. Ele voltou a querer estar com você. Isso provoca revoltas, isso provoca ciúmes, tá? Em excesso, tanto em você, mais em você ainda.
você querer saber da vida do magiado? Porque você veio de atrás do processo de linha amorosa. Ai, mas Beatriz, então você tá falando que a amarração amorosa vai me deixar ciumenta? Eu quero que o magiado fique. Vai ficar se ele, na realidade, estiver totalmente magiado e você seguindo um padrão da amarração amorosa, que é você entender que você não tem que cobrar as coisas do magiado e deixar a vida dele, assim como seguir a sua, para que o processo una novamente vocês dois, sem obrigar ninguém a nada. Isso mesmo, porque a amarração amorosa a gente faz para pessoas que já viveram algo em essência, tiveram um sentimento. Isso mesmo, tá? Então, viva a vida de vocês, tá? E outra coisa, tá? Duas coisinhas que eu vou falar para vocês, direcionando, que atrapalham muito o processo de amarração amorosa se concluir. Você veio e fez amarração amorosa. E aí, você ainda continua em grupos de famílias ou amigos que o magiado está. Mas você é bloqueado no WhatsApp, nos meios de socialização, mas não nesses grupos que quando vocês estavam juntos, unidos, tá? Permaneceu ainda. E aí você, alecrim dourado que procura uma magia, quer se aproveitar da situação para interagir no grupo, conversando, para daí dar outro segmento. Para com isso. Para com isso. Seja recíproco e não invasivo. Isso é uma invasão. Se você estava num grupo, logicamente que se a pessoa está lutando para não pensar em você constantemente, não sentir, porque ele vai se debater, o magiado vai se debater entre ele. Poxa vida, eu não queria até ontem e hoje estou pensando constantemente, hoje eu estou já respondendo a pessoa, tudo é passo a passo, gente. Não pense que vocês utilizando de um meio de comunicação ali em grupos, porque ele não te tirou o magiado e porque está sendo magiado e já cedeu um pouco, que vocês vão conquistar algo a mais fazendo isso. Sejam só recíprocos, não invasivos. Vou deixar bem claro, senão vocês vão ser bloqueados nesse meio também de comunicação e vai ficar chato, porque daí a pessoa já vai declarar a todos que na realidade quem busca e quem corre atrás é você e não o magiado. E aí? Como é que fica? Chateado, né? Porque daí já está sendo invasivo a vida do magiado. Isso atrapalha bastante o processo de amarração amorosa. Sinto muito dizer, mas atrapalha, tá? Outra coisa, tá? Uma pessoa chegou até mim, tá? Fez o processo de linha amorosa, está morando com o magiado ainda não saiu. Tem gente que fala assim, é muito mais fácil porque o magiado está próximo. De certa forma, a energia é próxima. Mas, se vocês querem novamente voltar em linha amorosa, é um pouco mais difícil, porque daí você não falta na vida do magiado e você tem que vir a faltar para ver as comparações e assim por diante. Cada um segue sua vida, mas daí tá cômodo ao magiado. Tá? Então vamos dizer assim, ser recíproco. Aí a pessoa entra em contato comigo e fala assim, fiz o trabalho de amarração amorosa, moramos juntos. Mas quando fiz, já estávamos separados. Olha aí, eles já estavam separados. E não tinha feito, tá? E nem jeito de volta, porque não tinha trabalhos anteriores, então não tinha jeito nenhum da volta, por isso que buscou fazer um trabalho de amarração amorosa. Só fiz porque quero estar com ele ou ela, mas confio, tá, na espiritualidade e desconfio que ele já tenha outra pessoa. Quero mandar ele embora de casa. Como devo proceder? Aí você, na realidade, joga ele nos braços de quem você muitas vezes acha que ele está com outra pessoa. Bom, o que acontece, gente? Quando uma pessoa quer separar de você, mas não separa do ambiente e começa a conhecer pessoas lá fora, tá? Isso, a amarração amorosa vai se aproveitar da situação para fazer o quê? A comparação entre você e a pessoa lá fora. O magiado vai comparar. Então, de certa forma, confie mais na espiritualidade e jamais mande o magiado embora. Jamais. Jamais. Por que você não deve mandar o magiado embora? Porque daí você está
vamos dizer assim, dizendo à espiritualidade que você está tripudiando do magiado e que você, na realidade, não quer ele para viver bem, felizes juntos. Você está querendo, na realidade, é que ele, com o ego seu, venha de atrás de você. Ou fale que precise ficar. Então, você não faz nada, não manda essa pessoa embora. Permaneça, seja recíproco, seja gentil, vai se achegando para ver a comparação da pessoa lá fora, que no namoro é tudo muito legal, muito aparentemente muito fantasioso, tá? Porque depois que estão morando juntos é bem diferente, né? Aí você não se cuida, a massagenzinha não tem e assim por diante. Então, nesse momento, já que essa pessoa está se relacionando com outra e você está ali, se ofereça. Isso mesmo. Ah, mas daí eu estou buscando um magiado. Não, você está no mesmo local, a pessoa chega para você, nossa, hoje foi um dia estressante no serviço, aconteceu. Vai interagindo com a pessoa, perguntando o que aconteceu, quem magoou, se aconteceu algo de ruim, mas não deixa a pessoa chegar até você e daí você pergunte. Isso mesmo. Aí vai surgir, ó, se você quiser eu faço uma massagenzinha ali, igual eu fazia, isso. A pessoa vai falar algo, aí você leve na brincadeira, tá? Demonstre sendo uma pessoa boa, estando ali em reciprocidade da outra, por estar morando junto. Jamais, tá? Interfira na vida pessoal, só o que o magiado em si quiser contar para você. E demonstre que você realmente tem sentimentos pelo magiado, mas não brigue, não cobre, tá? Mas demonstre, tá? Que você está ali, que você é uma pessoa que ama o magiado, que gostaria de uma segunda chance, tá? Mas que você não vai cobrar, vai deixar ele livre para que ele decida. Bem assim, fazer carinha de paisagem e de vítima. Isso mesmo, porque senão o magiado em si, se você ser orgulhoso, aí que eu vou mesmo. E aí o magiado vai querer dar na cara de vocês. Assim o magiado não vai fazer nada que interfira, tá? Nem na amarração para criar outros caminhos e ter que afastar essa outra pessoa. Logicamente que se essa pessoa veio depois do processo da amarração, tá? A própria amarração já vai mostrar pelo em ovo dessa pessoa e não vai ficar no caminho. E daí você vai ter a oportunidade que essa pessoa vai deixar e vai ter algo para se dividir com você da vida que está acontecendo lá fora e vai ver em você uma pessoa alma gêmea que vai entender todas as situações e vai aceitar essa pessoa, mas não para também pisar em você. Então, quando uma pessoa vem, chega e fala, aí você fala, não, é demais, não quero ouvir isso, tá? Até mesmo porque isso me fere, isso me magoa e sai de perto. Isso mesmo, cara de vítima. Sai de perto. Que é pesado pra... Não discutam, não briguem, tá? Então, não mande embora o magiado, que muitas vezes o magiado tá querendo isso, tá? E não consegue, porque o processo tá dando resultados, está próximo a você e você tem que aproveitar as oportunidades. Tá? Isso é mais um caso, tá, de amarração amorosa que a mãe Beatriz traz para vocês. Próximas, vamos dizer, vídeos, eu vou estar falando mais sobre alguns processos de amarração amorosa e o que estraga o processo de amarração amorosa de vir a dar o resultado desejado a vocês, tá? Meu contato é o 45988282003. Ou contato na bio, né? Link na bio para vocês.